Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, nós estamos bem e estamos aqui para gravar para vocês mais um vídeo do que plantar e vamos aproveitar o momento para fazer isso, né? Ou no caso, o que plantar em abril. Aproveitar o momento que nós vamos estar fazendo algumas semeaduras e também transplante de algumas mudinhas já direto do canteiro e vamos ir conversando com vocês sobre o que pode estar sendo plantado, semeado agora em todas as regiões do Brasil ao longo de todo o mês de abril, que vai ser o primeiro mês inteiro, né, em que nós estaremos dentro da estação do outono. Nesse calendário que nós compartilhamos com vocês, a versão do mês gratuitamente em PDF, também a versão do ano todo disponível através da página da Hotmart para venda, uma forma de vocês poderem apoiar nosso trabalho, caso desejem, e de poderem se planejar, né? Planejar os espaços que vocês têm, os canteiros que vocês têm para plantação ao longo do ano, porque as plantas que a gente está levando para os canteiros, a maioria delas não vai ficar só um mês no canteiro. Algumas vão ficar 2, 4, 6 meses ou até mais. É bom ter esse planejamento para você saber lá na frente o que você quer colher. Vamos lá ver o que nós podemos plantar no Brasil todo, né, de acordo com o clima de cada região. Nosso calendário tem uma escala de cores, né, que vai indicar esse determinado cultivo é indicado para locais de clima quente, para a região sudeste ali que tem um clima mais equilibrado, ou para a região sul onde já tem um clima mais frio. Aqueles cultivos que não tiver nenhuma indicação de cor é porque podem ser semeados no Brasil inteiro. Então vamos lá levar algumas sementinhas para a terra. Bom, pessoal, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês a atualização do nosso canteiro, que a gente plantou recentemente. Alface, a beterraba, o almeirão também, eles estão crescendo muito bem. E é um tipo de cultivos que vocês podem estar plantando agora no mês de abril. Logo, logo a gente vai ter que tirar esse sombrite, porque o sol já está começando a ficar mais fraco. E aí, para elas poderem se desenvolver melhor, né, amor? Isso mesmo. Por enquanto a gente só está mantendo o sombrite porque aqui na nossa região faz um sol de rachar, então as tardes são muito quentes. Aí o jeito por enquanto ainda é manter, mas logo logo eu acho que a gente vai ter que tirar mesmo. Agora no dia 4 de abril vai começar a lua crescente. Ela também é muito boa para a gente plantar as folhosas, como alface, a salsinha. E também uma forma que vocês podem plantar, como a gente está fazendo aqui, é a forma escalonada. Aqui a gente passou para o canteiro essas plantas, né? Que é o alface, beterraba e tudo, e elas estão se desenvolvendo. E no outro canteiro a gente vai começar a plantar essas pequenininhas aqui, porque como a gente vai estar colhendo essas logo mais, as outras já estão se desenvolvendo e para a gente sempre ter, né? Exatamente. Por isso que a gente vai semear também alguns tipos de saladas diferentes, né? Que a gente não costuma encontrar muda aqui para comprar já pronta, assim, essas aqui a gente comprou prontas, né? Que é uma forma da gente ganhar tempo, digamos assim, né? As que a gente encontra e também vai favorecendo o comércio local, estimulando sempre a ter disponibilidade, né? Mas para a gente ter algumas variedades diferentes, a gente também vai semear algumas. Então, todas essas que a gente está falando agora são variedades que vocês podem semear ou plantar de mudinha se vocês encontrarem. O mês de abril é indicado para o cultivo de todas elas. Agora, falando um pouquinho de cultivos específicos assim para cada região, né? Nós citamos a salsa. A salsa pode estar sendo plantada no Brasil inteiro, mas tem um familiar dela, vamos dizer assim, que é o coentro. O coentro ele já tem um cultivo indicado só para regiões de clima mais quente. Então, nesse momento, para as regiões de clima mais frio, não é indicado mais a semeadura do coentro. Da mesma forma, o alho nirá, que a gente tem aqui, que ele está inclusive largando semente agora, né? Tá numa fase boa para a gente começar a colher sementes daqui a pouco. Já tá rachando. O alho nirá pode ser cultivado nas regiões sudeste, norte, nordeste, né? Mas não na região sul, né? Apesar de que pra gente aqui a gente é uma exceção, né? A gente tá com um clima mais de centro-oeste que de sul. Então a gente ainda arrisca plantar. Mas essa é uma especificidade interessante de conhecer. Outra, por exemplo, o brócolis, né? O brócolis ramoso. Ele já pode estar sendo semeado nas regiões sul e sudeste, mas não é indicada a semeadura nas regiões mais quentes, mais acima no nosso mapa.
A partir do dia 12 do 4, nós vamos iniciar a fase da lua cheia. E essa é uma fase da lua onde é indicado que a gente faça o plantio, a semeadura daquelas variedades cuja parte da planta a gente vai aproveitar para consumir são ou os frutos ou as flores. Como é o caso, por exemplo, aqui do nosso brócolis, né? O brócolis de cabeça. Diferentemente do brócolis ramoso que a gente citou antes, que é aquele que você compra em maços no mercado, esse daqui pode estar sendo plantado agora, em abril ainda, no Brasil inteiro, inclusive nas regiões mais quentes. Então, tá aí uma boa alternativa. Da mesma forma que o brócolis pode estar sendo plantado no Brasil inteiro, a couve-flor, os repolhos, né? Para regiões de climas mais quentes, vocês podem estar plantando as hortaliças de frutos, né? Então, abóbora, pimenta, pimentão, tomates. Para as regiões ali centro-oeste, norte, nordeste, também região sudeste, a gente pode estar plantando os feijões de vagem, né? Que também são uma planta muito produtiva e muito interessante para a gente cultivar. Falando especificamente das regiões mais frias, esse é o primeiro mês para a gente começar a colocar sementes na terra daquelas variedades como brócolis romanesco, couve de Bruxelas, favas, ervilhas, que são variedades aí de clima frio, aquelas que gostam de um friozinho. Então, como a gente começa a ter noites mais frias, já dá para começar a semeadura, pelo menos a primeira leva, né, dessas variedades também. E o quiabo de metro também é muito bom para plantar agora esse mês, né? Sim, pode plantar na lua cheia para as regiões de clima mais quente, tranquilamente, né? Sudeste também pode estar plantando. O nosso aqui já está grandinho, se desenvolvendo agora, na verdade, porque a gente plantou ele já tem bastante tempo. Só que no começo do ano estava tão quente que o coitado não conseguiu deslanchar, não conseguiu se desenvolver. E agora que ele tá arrancando, né? Então, estamos bem felizes por começar a comer nossos primeiros quiabos de metro. Já tem 2 ali que logo vai dar pra gente estar colhendo. A gente gosta de comer refogado, enfim. Ele, de certa forma, é um parente, vamos dizer, do pepino. Semelhante assim, apesar do nome quiabo, né? Ele não tem o gosto de um quiabo. O gosto dele é diferente. Mas a gente come refogado, como comeria uma abobrinha, um quiabo, seja o que for, né? Ele é uma planta trepadeira. Isso. Ele tá crescendo tanto que tá trepando aqui no figatio. Exatamente. Ele vai, onde ele achar lugar, ele vai se enroscar para crescer, né? A gente até tem que colocar mais algum arco desse de tela ali do lado para ele ter mais espaço para crescer, porque onde ele puder se agarrar, ele vai crescendo. Essa é a natureza dele. E aqui temos um canteiro onde a gente já tá tirando agora o sombrita. Esse aqui já pode ficar sem, porque aqui nós temos as cebolas plantadas. Cebolas gostam de sol. Algumas mudas não deram certo, outras estão vindo bem. E essa é uma variedade que pode ser agora, nesse mês de abril, plantada no Brasil inteiro. E a indicação é que ela seja cultivada, né, seja feita a semeadura ou transplante na lua minguante, que é a fase da lua onde é mais indicado que a gente plante aquelas plantas cuja parte a gente vai aproveitar é o que produz abaixo da terra. Então é o caso, por exemplo, da cebola, que pode ser cultivada no Brasil inteiro. Da mesma forma, alho poró, a beterraba que a gente mostrou antes também pode ser plantada em todo o Brasil. E do lado a gente tem uma outra variedade, que essa só pode ser plantada agora nas regiões de clima mais quente, que é o caso do nosso açafrão da terra, né, ou cúrcuma, que também é conhecido, batata doce, amendoim, são variedades que vocês podem estar plantando nessas regiões de clima mais quente. O alho, aquele alho nobre roxo, vocês também podem estar plantando agora durante o mês de abril. Então, para os amantes aí do alho, esse é o mês de você levar os seus alhos para o canteiro, né? Aqui na região sul, inclusive, existe a tradição, né, de que a gente faça o plantio do alho sempre na Semana Santa. Então, é um costume também, né? Assim como o plantio pelas fases da lua é uma tradição, algumas plantas têm algumas tradições específicas, e é o caso do alho. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está no final do mês de março, na lua minguante, e eu quero aproveitar essa fase da lua para estar plantando aqui
fazendo a semeadura do alho poró. Então, o que pode ser feito, né, e é o que a gente costuma fazer para plantar seguindo as fases da lua, é fazer a semeadura de cada tipo de planta na lua certa. Mesmo que eu use a mesma sementeira, eu vou preparar ela, deixar ela preparada, mas hoje eu vou plantar aquilo que corresponde a essa lua. Vou cuidando dessas mudinhas quando elas germinarem, né? E quando der a nova lua certa, por exemplo, quando chegar a época da crescente, eu vou plantar aqui. Já selecionei a selga, o brócolis ramoso, que a gente vai poder plantar aqui. Eu queria aproveitar e compartilhar que para fazer mudas, a gente gosta de usar um substrato específico para mudas, que seja assim, bem soltinho. E que sempre é importante hidratar muito bem esse substrato antes da gente levar para a bandeja, tá? Porque no saco que ele vem bem seco e às vezes ele está meses ali armazenado, então ele pode ter dificuldade de absorver água. Então o certo é a gente hidratar primeiro numa bandeja, depois a gente coloca na nossa sementeira, tá bom? Assim vocês vão ter melhor qualidade, né, nas mudas que vocês vão produzir. A semente do alho, no caso do alho poró, muito semelhante à semente da cebola. Deixa eu só afundar um pouquinho aqui. Ele sempre sobra espaço em cima. Aí eu vou dar uma afundada e depois eu completo por cima das sementes com um pouquinho mais de substrato. E aí a gente espalha. Essas minhas células aqui são bem grandes. Agora a gente comprou uma bandeja daquele plástico bem resistente que é durável por anos. Agora vamos ter uma bandeja que dure por muito tempo. Mesmo tendo previamente hidratado o substrato, logo depois que a gente semeia, a gente já vem fazendo uma boa rega para que essas sementes acordem, né? Recebam aí esse primeiro contato com a água. E todos os dias nós temos que refazer esse trabalho. Quando chegar a época mais de inverno, às vezes não é preciso regar todo dia a nossa sementeira, mas enquanto ainda faz calor, a gente precisa sim da rega diária. E é bom usar um borrifador para que não espirre fora essa terrinha, né, esse substrato. Se a gente usa uma água muito forte para regar, você pode espirrar fora e espirrar a semente junto e aí você perdeu o seu trabalho. E fechando o mês de abril, dia 27/4, inicia a fase da lua nova. Essa é uma fase da lua que nós aqui não costumamos plantar muita coisa nela, não. Ela não tem uma característica de ter uma alta produtividade, ou seja, o que você planta na lua nova não produz em grande quantidade, mas tende a produzir frutos, né, mais resistentes ao ataque de pragas depois de colhidos, né? Então, visando o tipo de plantio que a gente faria na lua nova seria se a gente visasse armazenar nossa produção por um longo tempo, né? Nesse caso, por exemplo, a cenoura, a cebola, que são cultivos que você pode colher e guardar, né, conservar numa despensa por algum tempo, né, seriam cultivos indicados no país inteiro para ser plantados na lua nova. E no caso das regiões mais quentes, ainda poderia estar plantando com essa finalidade a batata doce, o próprio alho, né, o milho, as abóboras secas, né, que também podem ser atacadas por aqueles caronchinhos da abóbora, né. Então, essa é a definição aí da lua nova. Para nós, é uma lua onde a gente foca os nossos trabalhos, mas nos cuidados da horta, na manutenção, e não tanto no plantio, porque o que a gente costuma cultivar aqui, a gente costuma colher e já consumir, na medida que vai colher. Agora, independente do que vocês escolherem plantar, é importante que a gente aproveite essa fase do outono, entrada do inverno, que vem logo na sequência, para cultivar o maior número possível das nossas hortaliças, porque é a melhor época para o plantio. É como a gente fala aqui em casa, né, entre nós, a gente chama da temporada da horta. Quando começa o outono, começa a temporada da horta efetivamente. A gente começa a poder ter mais sucesso com o cultivo das nossas hortaliças. O clima fica mais favorável e, como a gente sempre fala, é muito importante, mesmo que seja pouco, mas tudo que você puder cultivar e colher na sua casa de forma orgânica, sem nenhum, né, tipo de agrotóxico, e plantas que você vai colher e levar direto para sua mesa, é onde você vai ter o maior aporte de nutrientes para melhorar aí a sua saúde e a saúde da sua família. Então, vale a pena esse esforço,
cultivar, plantar, né, cuidar das plantas, também é um cuidado com a nossa saúde mental. Então, é muito importante. Vamos colocar a mão na massa, levar as plantinhas para a terra e colher saúde depois, né? Porque para a gente poder colher, a gente tem que plantar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se tiverem sugestões, por favor, também colaborem com a nossa comunidade aí, com os colegas. E claro, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, que nos ajuda muito. E também se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E aguardamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!